Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Itens de 1 a 4. O maior mandamento: fazer aos outros o que gostaríamos de que os outros fizessem para nós. Parábola dos credores e dos devedores. Bom, a definição da palavra amor, segundo o dicionário, é a seguinte: forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Bom, as relações humanas são a base do nosso desenvolvimento e é por meio do contato com as pessoas que estão ao nosso redor que fortalecemos a nossa inteligência emocional, tá? Principalmente dentro do núcleo familiar, que essa tarefa difícil já começa dentro da família, para depois sair dos portões afora das nossas casas, né? E falando em inteligência emocional, é muito importante dizer a vocês que existem duas competências socioemocionais que são cruciais para que toda a construção positiva com os outros dependem dessas duas, que é a empatia e a amabilidade. Bom, elas já são autoexplicativas. Eu quero trazer aqui uma frase que é bem conhecida de um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, da corrente existencialista, que diz o seguinte: o meu inferno é o outro. Mas eu vou deixar aqui uma provocação. Será mesmo que o meu inferno é o outro? Será? E o contrário? O contrário quer dizer, então, que eu sou o inferno do outro, porque automaticamente o outro pensa a mesma coisa. E não é bem por aí. O inferno somos nós quem fazemos, não é do outro. Ele está dentro de mim, mas devo eu procurar o céu, que também está dentro de mim. Bom, em qualquer circunstância, precisamos sempre nutrir as boas relações com as outras pessoas e criar os vínculos, né? Vínculos positivos. E esses vínculos, eles devem ser desenvolvidos ao longo da nossa existência. E isso é fundamental para a nossa evolução, tá? Item 1, o maior mandamento. Os fariseus, informados de que ele tinha fechado a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Bom, para quem não sabe, toda a explicação sobre quem são, né, quem eram, né, os fariseus e os saduceus, toda essa explicação encontra-se lá no início desse livro, na parte 3, Notícias Históricas. E segundo a definição, né, nessa parte 3, os fariseus representavam uma seita que pretendia ter o monopólio da verdade. E isso revela um pouquinho de vaidade intelectual. Já os saduceus representavam uma seita mais materialista naquela época, porque eles não acreditavam na imortalidade da alma. E ambos não se entendiam de jeito nenhum. Tá? Parecia que sempre estavam em disputa, né? E compreender essa máxima, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, era muito comum entre eles naquela época, pois os judeus já recebiam esse ensinamento desde muito cedo, tá? Mas vamos lá, né? Amar o próximo como a si mesmo é muito difícil de se fazer. Para muitos ainda é difícil de se compreender. Até hoje, pense então naquela época
que as pessoas não tinham tantos esclarecimentos como nós temos, acesso à educação como nós temos hoje, né? Pensa então como que seria conseguir amar um inimigo, como que seria para o povo daquela época, se hoje ainda é muito difícil de se aceitar, né? É muito comum a gente ouvir, muitas vezes a gente profere essas palavras, né? Por exemplo, quando a gente diz, abre aspas, você não sabe o que ele me fez, fecha aspas, abre aspas, porque não foi com você, foi comigo, fecha aspas. Então essas frases, elas sempre estão circulando dentro da nossa família, saindo das nossas bocas, né? Vamos lá. Allan Kardec já perguntava, né, aos espíritos se toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus, na pergunta 647 do Livro dos Espíritos. E a resposta é que essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Todavia, é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, eles podem negligenciá-la como fazem hoje. Então, é bem importante quem está tendo seus filhos já mostrar desde pequeno para a criança a aplicação dessa máxima. Não fazer ao próximo o que não gostaria de receber. É muito importante a gente passar esse ensinamento já às crianças, né? Item 2. Fazer aos outros o que gostaríamos de que os outros fizessem para nós. Façam aos homens tudo o que querem que eles lhes façam, pois nisto se concentram as leis e os profetas. Idem, capítulo 7, versículo 12. Tratem todos os homens como gostariam que eles os tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Falando em São Lucas, eu trouxe um trechinho aqui do livro O Evangelho, né? Volume 1, por Emmanuel. Esses comentários de Emmanuel é sobre o Evangelho segundo Lucas. Eu vou ler só um trechinho. Dai e dar-se-vos-á. A ideia geralmente recolhida no ensinamento do dai e dar-se-vos-á é quase tão somente aquela que se reporta à caridade vulgar, às portas do céu. O que ele quer dizer aqui? Que é muito comum os aprendizes, né, colocarem-se na posição de credores das bênçãos divinas quando apenas fazem pequenas caridades e não fazem assim porque é o certo, fazem pensando em si mesmos, né? Já se julgam credores. E aí logo na frente ele continua: a afirmativa do mestre, porém, expressa uma lei clara e precisa, a exteriorizar-se em efeitos tangíveis cada dia. Aí dá alguns exemplos aqui, eu não vou ler todos, né? Então, dai simpatia e dar-se-vos-á amizade. Dai gentileza e dar-se-vos-á carinho. Dai secura e dar-se-vos-á dureza. Dai espinhos e dar-se-vos-á espinheiro. Dai esforço e dar-se-vos-á a realização. Dai cooperação e dar-se-vos-á o auxílio. Dai fraternidade e dar-se-vos-á amor. Então, ele diz que ninguém precisa desencarnar para encontrar a lei da retribuição, tá? Que semelhante princípio funciona invariável em nossos passos habituais, que seria mais ou menos assim, fluxo e refluxo, ação e reação. Então, e Emmanuel ainda diz aqui, ele aconselha, né, num trecho desse livro, que a gente precisa se perguntar, né, todos os dias sobre as nossas ações. Então, resumindo, é mais ou menos assim, um exercício diário, né? No final da noite, devemos sempre nos perguntar, né, fazendo um resumo do dia, o que eu fiz, para quem eu fiz, como eu fiz e por que eu fiz. Eu gostaria que fizessem comigo? Se o sentimento
for repulsivo, aí a gente já sabe que não é possível repetir isso mais a ninguém, dispensar esse tipo de tratamento a mais ninguém. É nossa obrigação mudarmos, né, de atitude acerca dessa reflexão diária, ela deve ser diária. Então, plantai e colhereis, dar-se é dar e dar-se-vos-á. Tá? Vamos à leitura do item 3. Parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus se compara a um rei que quis tomar conta de seus devedores e, começando a fazê-lo, apresentaram-lhe o que devia 10.000 talentos, mas como não tinha meios de restituí-lo, seu senhor mandou que fosse vendido, juntamente com sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para quitar a dívida. O servidor, prostrando-se a seus pés, conjurava-o, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e te pagarei tudo. Então, o senhor desse servo, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe perdoou a dívida. Mas esse servidor, logo ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Agarrou-o pela goela e, quase chegando a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se a seus pés, conjurava-o, dizendo: Tenha um pouco de paciência e te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi embora e mandou prendê-lo, para assim conservá-lo até que pagasse o que lhe devia. Os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e avisaram o senhor de tudo o que havia acontecido. Então o senhor mandou que o trouxessem à sua presença e lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me imploraste. Não devias então também tu ter compaixão de teu companheiro como eu tive de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o nas mãos dos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, os tratará, se cada um de vocês não perdoar a seu irmão do fundo do coração as faltas que tiver cometido contra ele. São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. É possível dialogar aqui com esse trecho a pergunta do Livro dos Espíritos 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por esse meio nos tornamos superiores a ele. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então, fica bem nítido aqui que não é pagando mal com mal, né? Da mesma forma que o servo foi perdoado, ele devia ter aprendido essa lição, pois sentiu na pele o alívio de ser perdoado, deveria também ter empatia, né? Pelo seu companheiro que também o devia. E assim é a nossa vida, dentro da família. Nós, muitas vezes, costumamos dizer que é muito complicado perdoar algo que o outro tenha feito, e mesmo sendo consanguíneos, né, vivendo no mesmo seio de família. Tem mais um trechinho do mesmo livro, né, o Evangelho por Emmanuel, que diz assim o seguinte: inimigos, onde a luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Então, ele diz aqui também que quando o Senhor aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem, e nem para multiplicarmos a perversidade ou a má fé, mas que para que nós, né, pudéssemos ter paciência, usar o recurso reconstrutivo e do trabalho restaurador para com o nosso inimigo,
perdoando-lhe e orando para que ele evolua, né? Então, encerrando aqui as considerações finais do trecho, que o caminho é esse: amar o próximo como a si mesmo e sempre fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Pois tem uma pergunta aqui: se assim não for feito, né? Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que nós próprios temos para com ele? Eu encerro aqui com uma frase de mais um filósofo francês, que é o André Comte, que diz o seguinte: esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Então, devemos esperar menos do próximo e devemos amar o nosso próximo. Toda a ação deve partir da gente. Tratar o outro como gostaríamos que o outro nos tratasse.